E aí, galera, tranquilo? Estamos aqui novamente, eu e a professora Tabita Maciel, para mais uma aula da unidade 3, certinho? Alunos da mediação tecnológica, segura aí que a gente vai começar. Vamos dar uma olhada no nosso material da aula de hoje, para a gente ver aí o que a gente tem de novidades chegando nesse conteúdo. E a nossa aula é a aula 38.1, certinho? Nós vamos falar sobre um processo importantíssimo chamado de gametogênese, onde nesse processo nós vamos ter a espermatogênese e a ovogênese. Galera, olha só, a gente vai estar entrando então num assunto muito importante, tá? Que é a formação das nossas células reprodutivas, certo? E aí, esse processo todo se chama-se gametogênese, porque está falando da origem dos gametas, certo? E aí, cada gameta, então, vai ter um processo diferente, distinto, porque vai ocorrer no corpo masculino e no feminino, onde nós vamos ter a espermatogênese e a ovogênese, certo? Segura aí, vamos dar uma olhada no material, então. Para habilidades da aula de hoje, nós temos o quê? Compreender os processos de reprodução, associando ao seu processo de desenvolvimento embrionário. Então, nessa aula, a gente vai estar aí bem no início de todo o processo, tá? Na aula anterior, nós falamos sobre tipos de reprodução, reprodução assexuada, reprodução sexuada, que é aí o processo natural que vai acontecer entre os seres vivos para permitir, então, o processo de manutenção dessas espécies. Não é isso que a gente falou? Só que agora a gente vai ver como que isso acontece dentro do organismo desses seres vivos. Lembra que a gente falou que organismos, quando tem distinção de gêneros, masculino e feminino, ou macho e fêmea, você vai ter aí organismos dioicos, certo? Então, quando a gente fala de gametogênese, a gente está focando nisso aí. Ou seja, você vai ter um organismo que vai produzir espermatozoide e um outro organismo que vai produzir, então, os óvulos ou ovócitos secundários. E na aula de hoje, a gente vai ter bem essa definição aí de óvulo e ovócito secundário. Tá certo? E a gente vai focar também nessa aula de dois processos de divisão celular importante, tá? Que é a divisão mitótica e a divisão meiótica. Fica ligadinho para você não perder nada. Pega seu material, vamos lá? Então, a gente tem aí a gametogênese, né? Então, você tem uma imagem aí do espermatozoide, né? Que é o gameta masculino, que vai ser formado lá pelo processo de espermatogênese. E você tem o ovócito, ou o óvulo, que você vai ter formação dele a partir da ovogênese. Vamos detalhar primeiramente o processo de espermatogênese. Vamos dar uma olhada? Então, gametogênese é o processo pelo qual os gametas são produzidos nos organismos dotados de reprodução sexuada. Lembra o que nós falamos? Olha aqui para mim. Lembra o que nós falamos? Quando você ouvir a palavra gametas, esse nomezinho gameta sempre vai estar associado à produção, então, dessas células reprodutivas a partir das gônadas, que são as estruturas responsáveis por produzi-las. Então, você vai sempre estar associando à reprodução sexuada. Quando você vê a palavra de um indivíduo gera outros indivíduos, cópias dele, então você tem um processo assexuado, não envolve gametas. Tá bom? Então, a gente vai focar na reprodução sexuada, onde esses indivíduos vão sofrer o processo chamado de gametogênese para a produção dessas células reprodutivas. Beleza? Vamos continuar. Nos animais, a gametogênese acontece nas gônadas, órgãos que também produzem os hormônios sexuais. Então, olha só. Nós temos no homem e na mulher, no macho e na fêmea, nós temos as gônadas, que são as estruturas que vão produzir esses gametas, certo? Então, gônadas femininas, que vão produzir os óvulos, né, ou os ovócitos, são os nossos ovários. No masculino, você vai ter os testículos, tá bom?
Vamos ficar prestando atenção aí em cada etapa, porque pode aí dar uma confusãozinha na mente, mas já já você pega o assunto. Vamos lá? São órgãos, então, que produzem os hormônios sexuais que determinam as características que vão diferenciar os machos e a fêmea. De que nós estamos falando, então, gente? De que hormônios seriam esses? Testosterona, masculino, né? E feminino, os estrógenos, a progesterona, enfim. Os hormônios aí que vão estar atuando. Então, essas gônadas tanto produzem as células, né, os gametas, quanto também vão produzir os seus respectivos hormônios para poder dar toda essa diferenciação. E aí a gente tem que lembrar da fase da puberdade, que é essa fase que vai se diferenciando, né? Os órgãos vão amadurecendo e você vai se transformando, tá bom? Mas elas já foram determinadas lá no iniciozinho, onde você tem a diferenciação dos órgãos sexuais, masculino e feminino. Vamos lá. A meiose nos homens irá resultar na formação dos espermatozoides, enquanto nas mulheres a meiose irá resultar na formação dos óvulos, certo? Então você tem aqui o processo meiótico ou a meiose vai acontecer em ambos os organismos, tá? Tanto masculino quanto feminino, ou macho e fêmea. Vai estar acontecendo. Só que no macho, produzindo os espermatozoides, e na fêmea vai produzir os óvulos ou ovócitos, certo? Eu vou estar sempre lembrando disso aqui para poder fixar na cabecinha de vocês. Vamos seguindo. A espermatogênese em si. Vamos lá, então. Aqui nessa imagem, eu queria que você focasse, pode colocar a imagem. Eu queria que você prestasse atenção num detalhe, tá? Que a gente vai falar mais um pouquinho pra frente do espermatozoide. Mas olha só que imagem legal. Ele tá ali chegando, né? Próximo ao óvulo, né? Você tem essa parte vermelhinha aí, que é a cauda. Você tem uma parte entre a cauda e a cabeça, que é a parte ou a peça intermediária. Então, todos esses três componentes dessa célula, porque o espermatozoide é uma célula, são formados por estruturas presentes, então, dentro da célula. Era uma célula que sofreu alterações para poder chegar ao que a gente tem aí nos espermatozoides, para eles conseguirem ter essa habilidade de locomoção rápida para chegar, então, aí no óvulo, tá bom? Continuando, então. A espermatogênese ocorre nos testículos, as gônadas masculinas, tá? Você tem números aí, são vários, né, milhões de espermatozoides aí numa ejaculação, né, no ato aí da relação sexual. Nos mamíferos, geralmente, os testículos ficam fora da cavidade abdominal, em uma bolsa de pele chamada bolsa escrotal. A temperatura dos testículos permanece aproximadamente 1 grau Celsius inferior à temperatura corporal. Então, olha aqui para mim. É muito comum, né? Vai acontecer nos homens, né? Nos machos, essa diferenciação, né? Porque os testículos vão estar nessa bolsa, né? Que é o saco escrotal. Então, você tem um saco escrotal contendo os dois testículos, tá bom? Lá no iniciozinho vai estar lá dentro, depois ele vai descer, tem um período que ele vai descer para o saco escrotal e ali ele vai ficar. O que acontece então? No período frio, né, em que essa temperatura vai diminuir, o saco escrotal que tem essa pele que forma o saco escrotal, ele tem um movimento muito sutil, mas ele faz esse movimento justamente para poder estar ali fazendo processo de areação, ou seja, ventilação, vamos dizer assim, tá? Nos testículos, para essa temperatura ficar sempre agradável, porque é lá que estão sendo produzidas os gametas, né? Os espermatozoides, tá? Então eles têm que estar viáveis para o processo de reprodução. O que vai acontecer no frio? O saco escrotal ele vai trazer, vai recolher, ficar colhidinho para poder trazer os testículos mais próximos para a estrutura corporal, para aquecê-los. Quando está muito quente, o saco escrotal vai se estender, distanciando então esses testículos para que essa temperatura não eleve demais e aí danifica o funcionamento dessas células reprodutivas. Tranquilo? Então vamos lá, seguindo. Tá ali, ó, os testículos, deixa eu dar uma aqui. Então, você tem aí, ó, tá vermelhinho, aqui, ó, o saco escrotal, certinho. Aqui você tem o testículo. Aqui são os túbulos seminíferos, maravilhosos são aqui, que são produzidos esses espermatozoides. A região do epidídimo aqui
tá bom? E aí você vai ter todo o processo para chegar aqui nos canais deferentes, né? Fazendo o processo que tem que ser feito para conduzir esses espermatozoides até encontrar os líquidos da vesícula seminal, prostático e por aí vai, para formar o esperma. Vamos continuar então. As células dos testículos estão organizadas ao redor dos túbulos seminíferos, nos quais os espermatozoides são produzidos. Então, essa imagem que você está vendo aqui é do túbulo seminífero, tá? Cheio de célulazinhas, que cada conjunto de células na parte externa, a parte mais central, então você vai ter a diferenciação de células, certo? Para poder chegar ao que a gente, né, o resultado da espermatogênese, que são as células reprodutivas, que são os gametas masculinos, os espermatozoides, tá? Vamos seguindo. A testosterona, ela vai ser secretada pelas células intersticiais. Frisa aí, por favor, tá bom? Então, testosterona é o hormônio masculino. Produzido por quem, professora? Pelas células intersticiais. Ao redor dos túbulos seminíferos, tá? Estão as células de Sertoli, outro conjunto de células importante aqui, ó. Porque essas células de Sertoli, que vão estar aqui rodeando os túbulos seminíferos, que vão fazer a nutrição, tá? E a sustentação das células germinativas. Então, olha só aqui para mim. Você tem lá nos túbulos seminíferos, você tem as células todas que vão sofrer diferenciação, as células primárias, as células germinativas, que vão começar a sofrer vários eventos de modificações, tá? Calma que a gente vai chegar lá. E ao redor delas você vai ter essas células de Sertoli. Essas células de Sertoli vão agir especificamente para a nutrição, então, dessas células reprodutivas dos espermatozoides. E também vão estar aí ajudando nas células que estão começando a se diferenciar, essas células chamadas de células germinativas, tá? E os hormônios já estão ali também atuando. E a gente está falando de quem? Da gônada masculina, que são os testículos, tá bom? Então, tanto ele vai produzir, essas gônadas, tanto vão produzir hormônios, que é a testosterona, e também os espermatozoides. Beleza? Vamos seguindo? Aqui você tem todo o processo de diferenciação, então, tá? Olha aqui, ó. Gente, vocês lembram dessa estrutura aqui? Complexo golgiense? Tá ele aqui, né? São vários sacos empilhadinhos, né? E aqui, ó, você tem várias mitocôndrias. Estão visualizando, né? Então, olha o que vai acontecer. O complexo de Golgi vai formar essa região aqui, chamada de acrossoma. Nela vai estar inserida várias enzimas. Tá certo? Essas enzimas, então, você está observando que está começando a formar aqui, ó, uma projeção. Os centríolos, eles migram para essa região aqui e vão começar a formar o que a gente tem, que é a caudazinha aqui, ó, do espermatozoide. Tá? Que é a estrutura de locomoção. As mitocôndrias vão começar também a migrar para essa região e vão começar a se concentrar aqui, formando isso aqui, ó, que é a peça intermediária. Tá aqui, mas dá para observar melhor aqui. Então, aqui é a peça intermediária, cheia de mitocôndrias. Isso tudo aqui, o acrossoma, a partir do complexo golgiense. Tá bom? Então, você tem mitocôndrias que vão estar sendo ajustadas aí à região da peça intermediária, pode mostrar lá. A região da peça intermediária, os centríolos que vão ajudar na formação desse filamento, né, de estrutura de locomoção aí dos espermatozoides, e a parte da cabeça vai ter essa cobertura, que é formada pelo acrossoma cheio de enzimas. Para que essas enzimas, prof? Essas enzimas, como a gente falou na aula anterior, elas vão ajudar esse espermatozoide quando ele encontra esses ovócito ou óvulo na tuba uterina, para que ocorra a fecundação, você vai ter ele rompendo, né, conseguindo, através dessas enzimas, romper todas as barreiras que envolvem aí, então, esse óvulo. E aí ele chegar lá até fundir o seu núcleo com o núcleo do óvulo ou ovócito, tá bom? Então, vamos seguindo. Aqui a gente tem, então, a bolsa escrotal. E o corte, né? Ai, que dor, mas enfim.
Você tem aqui então o corte, formando aqui, ó, todos os túbulos seminíferos aqui dentro, tá? A região do epidídimo, certo? E aqui todas as células dentro dos túbulos seminíferos. Gente, olha aqui, a gente tem espermatogônia, que é essa daqui. Você vai ter as espermátides, tá aqui, ó, já com a caudinha aqui. Os espermatócitos primário, secundário e o espermatozoide, enfim, tá? Células intersticiais, olha elas aqui. Lembra que as células intersticiais, elas vão fazer o quê? Vão ajudar na produção do hormônio masculino, que é a testosterona, tá bom? Vamos lá seguindo, então. Você tem, então, agora, tá? Pensa comigo, dentro do túbulo seminífero, lá nos testículos, você vai ter, então, uma diferenciação das células germinativas para espermatogônias, espermatogônias, espermatócito primário, espermatócito secundário, para a formação das espermátides e, consequentemente, chegar aos espermatozoides. Então, você vai ter toda essa diferenciação de células que a gente vai aí, divide, né, classifica por fases para ajudar aí na didática. Vamos dar uma olhadinha? Aqui a gente tem mais uma imagem, então, do espermatozoide, mostrando todas aquelas regiões que a gente mostrou anteriormente para você, né? A cabeça com o acrosoma, a peça intermediária cheia de enzimas e a cauda, tá bom? Bom, a espermatogênese divide-se em 4 fases. Pega o seu caderninho, vai anotando cada uma dessas fases, que esse é o momento, tá bom? São 4 fases, então você vai pontuar essas 4 fases e prestar atenção no detalhe. Professor, eu vou lembrar de tudo que acontece em cada uma dessas fases? Talvez não, mas foca no que é mais importante. O que evidencia essa fase? Tá certo? O que mais diferente acontece nessa fase para eu poder fixar minha atenção nelas e saber que aí eu não me confundo com nenhuma outra fase. Tá bom? Vamos conhecer essas fases então? Fase 1. Fase de proliferação ou de multiplicação. Tá bom? Inicia-se na puberdade, que ocorre de modo contínuo durante toda a vida. Um ponto importante aqui, olha só. O homem é diferente da mulher em várias situações, né? Já começando aqui do processo de formação desses gametas. Porque a sua diferenciação a nível celular, lá dentro dos seus testículos, ocorre na fase da puberdade, que aí inicia aí, né, normalmente aos 11 anos de idade, tá bom? E nesse início você vai ter ali as células intersticiais começando a produzir os hormônios masculinos e começando a diferenciar o menino da menina, a puberdade. E aí vai iniciar o processo, que é a fase 1, tá? Que é a fase de proliferação ou de multiplicação dessas células, das células primárias ou células germinativas, que vão começar então o seu processo de diferenciação a partir da puberdade, tá bom? Vamos lá. Opa! As células primordiais dos testículos são todas diploides, ou células primordiais, células germinativas, tá bom? Aumentam em quantidade por processos chamados de mitose, galera. Mitose. Presta atenção aqui comigo, meu bem. Ó, mitose, ela tem a função de aumentar o número de células. Onde era uma célula, essa célula sofre divisão celular, mitótica, divide em duas, e vai se multiplicando, aumentando o número quantitativo de células. Então, essas células germinativas lá nos túbulos seminíferos, tá? Vão agora se transformar em espermatogônias, dividindo-se, multiplicando-se por mitose. Vai acontecendo aí, e aí vai estar já no início do processo da puberdade, essas diferenciações vão acontecendo, tá certo? Então foca lá. Sendo as mitoses consecutivas e formam então essas espermatogônias. Essas espermatogônias são diploides, 2 N's. Professora, eu não lembro mais o que seria isso. O que é uma célula diploide? Uma célula diploide, a gente representa ela, olha aqui. A gente representa a célula diploide como 2N,
tá? Então, quando você vê 2N, é uma célula diploide. Quando você vê só N, é uma célula haploide. O que diferencia? A diploide ela vai ter o total de cromossomos da espécie. Todos os cromossomos da espécie. Em se tratando da espécie humana, 46. É uma célula diploide. Quando a gente está falando sobre o processo de formação do gameta, gameta não pode ter 46, ele vai ter a metade. Então, eu vou ter nesses gametas o quê? 23. Só que a gente está falando no início desse processo até chegar nos espermatozoides, que são células haploides. Nós estamos falando das células germinativas que vão formar a primeira célula diferenciada, que são as espermatogônias. E também elas vão sofrer mitose e elas são diploides. Tranquilo? Vamos seguindo? Fase 2. Um pequeno aumento do volume do citoplasma das espermatogônias as converte em espermatócitos de primeira ordem, também chamados de espermatócitos primários ou espermatócitos 1, que também, olha aqui, também são diploides, 2N. Seriam aí, então, a célula com 46 cromossomos. Tranquilo, né? Então, olha só. Tanto as espermatogônias originadas das células germinativas são diploides, aí você vai ter essa mitose, né? Agora você está na segunda fase, que é a fase de crescimento. Você vai ter a formação dos espermatócitos primários. Esses espermatócitos primários também são 2Ns, diploide. E nessa fase de crescimento, você não tem divisão celular. A célula não sofre divisão celular. No início ela sofreu mitose. Ela vai crescer, ela vai aumentar, como se estivesse usando fermento, né? Aumenta de volume, aumenta de tamanho, não tem divisão celular. E forma os espermatócitos primários, ok? Vamos seguindo? Que essa é a fase de crescimento. Vamos para a terceira fase, a fase de maturação. Também é rápida nos machos e corresponde ao período de ocorrência da meiose, tá? Então, olha só. Agora, na fase de maturação, tá? Meio caminho andado aí. Eu tenho os espermatócitos diploides. Vai ocorrer a fase da meiose. Então, todo o período, a fase da maturação, vai envolver o processo de meiose. O que é meiose, gente? Meiose é que vai dar continuidade à formação desses gametos, das células haploides, que são os espermatozoides. Então, a meiose ela é dividida em duas, meiose 1 e meiose 2. Nessa primeira meiose, ela sofre uma redução do número de cromossomos já, tá? E aí você tem a finalização da meiose 2, que tem as fases prófase, metáfase, anáfase, telófase, ok? Se você não lembra, vai olhar lá no conteúdo lá da unidade 2, que a gente viu isso aí. Vamos continuar? Então, agora você tem esses espermatócitos sofrendo o processo de meiose. Então, depois da primeira divisão meiótica, cada espermatócito de primeira ordem vai originar 2 espermatócitos de segunda ordem, tá bom? Então, o espermatócito foi formado lá na fase de crescimento e agora ele vai sofrer a meiose e vai formar o espermatócito secundário. Esse já, na primeira fase da meiose, então, ele vai ser haploide, N, tá bom? Com a metade dos números de cromossomos. Você tem a célula diploide lá nas espermatogônias, no espermatócito primário. Agora, quando esse espermatócito primário se transforma em espermatócito secundário, você tem a meiose, então já veio a redução. Vai ter metade, 23 cromossomos, então vai ser uma célula haploide. Tá bom? Vamos seguindo. Como resultam da primeira divisão da meiose, já são haploides, né? Embora possuam cromossomos duplicados, porque precisa ocorrer a segunda fase ainda da meiose, tá bom? Com a ocorrência da segunda divisão meiótica, os 2 espermatócitos de segunda ordem agora originam 4 espermátides. Então, preste atenção. Na fase de maturação ocorre a meiose, fase 1 e fase 2. Na fase 1, o espermatócito se transforma em espermatócito secundário. Na meiose 2, esse espermatócito secundário vai se transformar em espermátides, também N. 4 espermátides.
Tranquilo? Então, no final desse processo de produção de espermatozoide, você vai ter 4 espermátidos. Parou aí, professora? Não, porque nós falamos que são 4 fases. Vamos para a última? Olha lá. A quarta vai ser a espermiogênese, ou diferenciação celular, né? É o processo que converte as espermátides em espermatozoides, perdendo quase todo o citoplasma, que é aquela, lembra aquele desenho que a gente mostrou lá, da formação do complexo de Golgi, formando o acrossoma, das mitocôndrias migrando para a região, né, posterior, formando a peça intermediária, e os centríolos formando a cauda, né, que é esse longo flagelo de locomoção aí dessa estrutura. É aqui que está correndo, então, na espermiogênese, tá bom? Vamos olhar. As vesículas do complexo de Golgi fundem-se formando o acrossoma, localizado na extremidade anterior dos espermatozoides. O acrossoma contém enzimas que perfuram as membranas do óvulo na fecundação. Fecundação essa, momento esse importante que vai ocorrer lá nas tubas uterinas do aparelho reprodutor feminino, certo? Lembra que a gente falou na aula anterior sobre fecundação externa, aí não precisa nada dessa estrutura para você, esse encontro, né? Esse só-love das células vão estar acontecendo fora do corpo da fêmea, tá bom? Vamos seguindo? Os centríolos migram para a região imediatamente posterior ao núcleo e da espermátide participam então da formação desse flagelo. Vamos então falar sobre a ovogênese, que agora é a nossa parte feminina, né? Então nós vamos focar aqui nos nossos ovários. Nós temos os ovários ligados às tubas uterinas e o útero. E a entrada aí do aparelho genital feminino, que é a vagina, tá certo? Vamos concentrar aqui onde vai estar ocorrendo esse processo, que são nos ovários, as gônadas femininas. Então, a ovogênese ocorre nos ovários, encontram-se agrupamentos celulares chamados de folículos ovarianos de Krepf, tá? Então, esses folículos ovarianos é que vão ter todas essas células presentes nos ovários, que vão começar todo um processo de diferenciação, assim como a gente teve na formação das 4 fases lá, lembram? Para formar os espermatozoides, você vai ter aqui também em relação ao óvulo. Só que algumas diferenças vão acontecer, porque a gente falou, macho e fêmea, né? O homem e a mulher têm diferenças aí em relação a essas estruturas. Vamos lá? Então, essas células, né, os folículos ovarianos, onde estão as células germinativas, que vão originar os gametas, e as células foliculares. Essas células foliculares responsáveis pela manutenção das células germinativas e pela produção dos hormônios sexuais. Então, dentro desses folículos ovarianos, você vai ter essas células que vão estar respondendo aí pela produção desses espermatozoides dentro dos óvulos e das células germinativas cuidando aí. É como se fosse um berçário, né? Então, precisa ter células bem especializadas. Não é qualquer pessoa que cuida de uma coisinha que está nascendo, né? Que está começando o seu processo de desenvolvimento, tá bom? Então, são células bem especializadas, tá? Vamos lá? Então, aqui você tem, olha só, o processo, tá? Das ovogônias. Lembram lá que as espermatogônias, elas também eram diploides? Olha aqui, ó, 2N, quer dizer que tem todos os números de cromossomos. Também vai sofrer o processo de mitose, vai formar o ovócito primário, tá bom? Só que isso tudo vai acontecer aqui, ó, antes do nascimento, galera. A gente falou que toda a diferenciação da espermiogênese para a produção dos espermatozoides ocorre na puberdade, não foi isso? A gente está falando agora da estrutura feminina. Então, antes do nascimento, ou seja, ainda na vida intrauterina, você vai ter a formação do ovócito primário. Ou seja, essas células, as células germinativas vão formar as ovogônias. Essas ovogônias vão formar o ovócito primário já lá do bebezinho, lá dentro do útero. Então, quando a criança nasce, ela já nasce com a menina, nasce com seus óvulos com os ovócitos primários. Na puberdade, volta lá para a imagem. Olha aqui, na puberdade, né, até o final do ciclo, que é a menopausa,
você vai ter aí o processo de formação do ovócito secundário, onde você vai ter a meiose agora acontecendo. Por quê, professora? Porque na meiose a gente falou que como tem meiose 1 e 2, você vai ter a fase reducional. O que era diploide vai agora passar a se transformar na célula haploide, porque você está caminhando para a formação dos gametas. Gameta não pode ter 46, tem que ter 23. Então a meiose vai estar acontecendo normalmente. Vamos lá? E aí, esse ovócito secundário, depois do processo de meiose, inicia-se, né, a fase de meiose. E aí você tem a formação do glóbulo polar 1. Olha o tamanhozinho dele para esse, né? Então você tem uma diferenciação aí. Que lá quando a gente tem o espermatócito secundário, você tem 4, né? Aliás, você tem dois espermatócitos secundários que vão se transformar em 4 espermátides. Aqui você tem 2, né? Só que um é muito pequenininho, mas ele vai ser formado e depois ele vai se degenerar, desintegrar ali. Então vai ficar só esse ovócito secundário, tá bom? Focando lá de novo. E aí, ó, você tem esse ovócito secundário. Aí você vai ter a segunda fase, né? Completada apenas se houver a fecundação. Então, lá na vida intrauterina você tem o ovócito primário já formado. Você vai ter depois, na puberdade, o início dessa fase de meiose, vai parar aí na prófase, né? E aí você vai ficar na forma de ovócito secundário. Só vai dar continuidade ao processo de meiose, a meiose só vai ser finalizada se houver fecundação, certo? Se não, o que vai acontecer, professora? A menina liberou o óvulo lá dos ovários, né? A gente sabe que mensalmente um ovócito vai ser liberado. E aí esse ovócito vai para onde? Ele vai ser eliminado com a menstruação. Juntamente com quem? Com toda a descamação do útero. Então, quando a gente menstrua, a gente acaba liberando o ovócito que não foi fecundado, juntamente com toda a parte do endométrio, que é a descamação do útero. Vamos seguindo? Então, aqui você tem os folículos de Krapf, tá? Belíssimos aqui, em várias formas deles, né? Os vasos sanguíneos, os folículos agora já maduros. Ó o ovócito secundário aqui, ó. Tá? O ovócito secundário. As células foliculares que vão estar ali produzindo os hormônios, tá? Permitindo essa diferenciação aqui. E aqui, ó, o momento exato em que ocorre a ovulação, ou seja, liberação desse óvulo maduro, ou seja, liberação do ovócito secundário, tá bom? Então, dentro dos ovários, você vai ter todo esse grupo de células aí que vão começar a fazer essas transformações, essas mudanças aí. Também vai ocorrer também essas fases, né? Da fase de maturação, de crescimento. Vamos continuar ali. Nas mulheres, apenas um folículo ovariano entra em maturação a cada ciclo menstrual. Tem vários folículos dentro dos ovários e apenas um deles vai entrar por cada ciclo menstrual, vai entrar então no processo de liberação desse ovócito secundário. Certinho? Então a gente libera um de cada folículo ovariano, um único ovócito para cada ciclo. Vamos lá? Período compreendido, então, entre duas menstruações consecutivas e que dura, em média, 28 dias. Não é padrão para todas as mulheres. Normalmente você sempre vê em livros essa questão aí de 28 dias, né? Do ciclo menstrual, de um ciclo para o outro. Mas tem mulheres com ciclo de 25, tem mulheres com ciclo de 23. E aí são aqueles ciclos irregulares que precisam de todo um cuidado, de um método, né, específico, no caso, para engravidar ou não engravidar, tá? Mas isso é outra aula. Vamos seguindo? Então, isso significa que a cada ciclo, apenas um gameta torna-se maduro e é liberado no sistema reprodutor da mulher. Então, esse ovócito vai sair do folículo, vai ser liberado, vai percorrer. Aí você tem várias, né, como se fossem pelinhos, né, fímbrias aí nas tubas uterinas que vão ajudar essa locomoção para ele chegar aí na parte anterior, mediana da tuba uterina. E ali ele fica esperando quem? O amor da vida dele, né? Que é o espermatozoide. Não ocorrendo a reprodução, não ocorrendo a fecundação, esse ovócito vai continuar, vai para o útero e depois vai ser liberado juntamente com o endométrio. Seguindo?
Os ovários alternam-se na maturação dos seus folículos, ou seja, a cada ciclo menstrual a liberação de um óvulo, ou a ovulação acontece em um dos dois ovários. Isso aqui é muito específico, gente. Existem alguns conceitos, alguns entendimentos que na mulher um ovário é funcional. E aí tem mulheres que são muito perceptíveis e elas conseguem, no momento que elas estão entrando no ciclo, né? Elas sentem uma dor num lado, né? Dos seus ovários. E aí acredita-se que esse lado é o que esteja no processo para ovulação, tá? E aí ela dá aquele incômodo, que quem é mulher sabe muito bem os incômodos aí pré e pós, né? Menstruais, né? Que só a mulher mesmo pode entender o universo disso tudo, né? Todas as mudanças, os hormônios, enfim. Vamos continuar aqui. Aqui então você tem a imagem novamente aqui, ó, as fibras ali, né? Tá? Que a gente estava falando ali próximo entrando já no útero, né? No útero não, nas tubas uterinas. Ó o ovócito aqui, tá? O processo de ovulação, então esse aqui é o ovócito secundário. Aqui você vai ter o folículo maduro, tá? E depois, posteriormente, a sua liberação. E aqui todas as estruturas que vão estar ajudando, né? Se fundindo aqui a esse ovócito para poder proteger, nutrir, fortalecer, permitir que esse ovócito faça cumpra a sua funcionalidade, né? O seu objetivo ali, tá bom? Vamos seguindo. Fase de multiplicação ou de proliferação é uma fase de mitoses consecutivas, quando as células germinativas aumentam em quantidade, tá? E originam as ovogônias. Então, aqui também você vai ter processos de mitose, né? Onde você vai ter, então, essa fase de multiplicação, aumento na quantidade dessas células. Vai cumprir as mesmas fases que a gente viu ali na espermatogênese, tá bom? Vamos lá? Nos fetos femininos humanos, a fase proliferativa ela termina por volta do final do primeiro trimestre da gestação. Portanto, quando uma menina nasce, já possui em seus ovários cerca de 400 mil folículos de Krafft. É uma quantidade limitada, ao contrário dos homens que produzem espermatogônias durante toda a sua vida, tá? O homem, até sua velhice, se não tiver aí nem algum distúrbio hormonal, alguma situação, ele vai estar produzindo esses espermatozoides por toda a sua vida. Já as mulheres, elas vão iniciando aí, elas começam já na vida intrauterina, com a formação dos ovócitos, e aí ela vai ter esses ovócitos agora secundários, né, se preparando, né, esperando a fecundação, e aí vai estar aí fechando um ciclo com a menopausa, tá? Ao contrário do homem. Vamos seguindo? Fase de crescimento. Logo que são formadas as ovogônias, inicia-se a primeira divisão da meiose, interrompida na prófase 1. Lembra que a meiose, ela tem meiose 1 e meiose 2. E tanto na meiose 1 quanto na meiose 2, você vai ter a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, que são as fases de divisão e diferenciação que vai acontecendo aí, vários eventos que vão modificando de uma fase para outra dentro do processo de meiose. Mas o intuito da meiose é, primeira fase, reduzir o número de cromossomos e na segunda fase formar as células que são os gametas, tá bom? Vamos lá? Então, passam então por um notável crescimento com o aumento do citoplasma e grande acumulação de substâncias nutritivas. Esse depósito citoplasmático de nutrientes chama-se de vitelo e é responsável pela nutrição do embrião durante todo o desenvolvimento. Terminada a fase de crescimento, as ovogônias transformam-se em ovócitos primários, ovócitos de primeira ordem, né? Nas mulheres, essa fase perdura até a puberdade, quando a menina inicia a maturidade sexual.
A fase de maturação, dos 400 mil ovócitos primários, apenas 350 a 400 completarão essa transformação de gametas maduros. A fase de maturação inicia-se, então, quando a menina alcança a maturidade sexual por volta de 11 a 15 anos, tá? E aí você tem toda essa questão dessa diferenciação de ovócito primário, ovócito secundário, para chegar, então, às células, né? Enfim, a célula que vai sofrer o processo de fecundação, que é o ovócito secundário. Tá certo? Galera, essa foi a nossa aula. Eu espero que você tenha feito suas anotações legais e a gente fica aí para nossa revisão. Tchau, tchau!